Meu tio me deu um tapa no rosto e disse que era o que eu merecia por ser órfão, mas ele não sabia e eu tinha 12 anos quando o tio Roberto, irmão mais novo da minha mãe, me puxou pelo braço no corredor estreito da casa e fechou a porta atrás de nós com um cuidado que só depois eu entendi. Não foi força, foi método, foi o tipo de gesto que alguém faz quando quer garantir que nada vaze, que o som não atravesse a parede fina, que a versão do que aconteceu possa nascer pronta, e quando a mão dele veio, não foi rápida nem explosiva, foi limpa, lateral, quase técnica, como se ele tivesse repetido aquilo outras vezes em outros corpos menores, e o tapa não doeu primeiro na pele, doeu na explicação que veio junto, porque ele disse, com a voz baixa e firme, que eu precisava aprender, que órfão cresce torto se ninguém corrige, que aquilo era pro meu bem, e enquanto a mão dele voltava pro lado do corpo, como quem fecha um parêntese, eu fiquei parado, não por obediência, mas porque naquele segundo meu corpo entendeu que qualquer movimento ia virar outra coisa, outro motivo, outra lição, e do outro lado da porta alguém riu, uma risada curta, deslocada, como se a casa estivesse viva demais para perceber o que tinha acabado de acontecer, e foi ali que eu aprendi que violência não precisa de plateia para existir, só de autorização, e o rótulo de tio servia exatamente para isso, para transformar agressão em correção, crueldade em cuidado, e quando ele abriu a porta e me empurrou de volta para a sala, ninguém perguntou nada, ninguém olhou meu rosto por tempo suficiente, e eu sentei no sofá com a sensação de que tinha acontecido algo sério demais para ser dito em voz alta, e pequeno demais para ser defendido, e quando mais tarde alguém comentou, num tom quase neutro, que eu andava respondão demais, o tio Roberto assentiu com a cabeça, como quem confirma um diagnóstico antigo, e eu percebi que a palavra órfão não tinha sido usada ali como descrição, mas como falha, como defeito de fabricação, como justificativa pronta para tudo que viesse depois, porque se eu não tinha pai nem mãe, então qualquer mão adulta podia ocupar esse espaço sem pedir licença, e eu cresci ouvindo que devia ser grato, que muita gente teria me deixado virar problema, que o tio Roberto assumiu um papel difícil, e ninguém nunca perguntou se eu tinha pedido esse papel, ou se eu queria aprender daquele jeito, e o mais estranho é que, por fora, nada mudou, os almoços continuaram, as piadas também, o tio Roberto seguiu me chamando pelo apelido infantil, me dando tapinhas no ombro agora mais leves, públicos, aceitáveis, e eu aprendi cedo que a violência mais eficiente é a que não deixa marca visível, a que se dissolve na rotina, e toda vez que eu lembrava do tapa, não era o impacto que voltava, era a frase, era o jeito como ele falou com convicção, como se tivesse certeza absoluta do que eu era e do que eu merecia, e eu nunca respondi, não naquele dia, não nos anos seguintes, porque eu sabia, algo que ele não sabia, algo que ninguém ali parecia saber, e guardar aquilo virou uma forma silenciosa de equilíbrio, não de vingança, mas de sobrevivência, porque eu entendi que corrigir o erro dele naquele momento só me colocaria numa posição pior, e que o tempo, diferente das pessoas, não tem pressa de se explicar, e enquanto eu crescia, fui parando de chamar o Roberto de tio dentro da minha cabeça, primeiro virou ele, depois virou aquele homem, e por fim virou só o nome, e essa mudança interna foi mais definitiva do que qualquer confronto, porque não precisava de prova nem de testemunha, só de lucidez, e às vezes eu pensava em como tudo teria sido diferente se alguém tivesse dito alguma coisa naquele corredor, se uma tia tivesse aberto a porta, se alguém tivesse perguntado se eu estava bem, mas o silêncio coletivo funcionou como carimbo, validou o gesto, deu a ele um peso institucional, familiar, e o mais perverso é que, com o tempo, eu mesmo comecei a duvidar se tinha sido tão grave assim, porque ninguém mais parecia lembrar, e a casa seguiu funcionando, e eu aprendi que memória também é um campo de batalha, e que esquecer às vezes é uma decisão social, não individual, e hoje, quando penso naquele dia, não sinto raiva, sinto uma clareza fria, porque ali eu entendi que respeito não nasce do medo, que a autoridade baseada em tapa é frágil, e que algumas relações morrem muito antes de acabar oficialmente, morrem por dentro, silenciosas, sem cena, sem despedida, e o que o tio Roberto nunca soube, e talvez nunca saiba, é que aquele tapa não me ensinou obediência, me ensinou distância, e distância, quando é definitiva, não faz barulho, só não volta. Com o tempo, a certeza de que ninguém iria intervir deixou de ser apenas uma percepção e virou um dado concreto, algo que eu passava a considerar antes de qualquer decisão, porque a casa tinha mostrado de forma silenciosa como funcionava quando a autoridade era questionada, e não era um funcionamento caótico, era organizado, previsível, quase burocrático, onde cada pessoa sabia exatamente até onde podia ir e onde deveria parar, e eu estava sempre do lado de quem precisava parar primeiro, e isso ficava evidente nos detalhes mais banais, no modo como a tia Marlene reagia quando o tio Roberto levantava a voz, mesmo que não fosse comigo, no jeito como ela se apressava em concordar, em encerrar o assunto, em proteger a estabilidade aparente da casa, como se qualquer discordância pudesse causar um dano maior do que a própria violência, e essa lógica ia se espalhando, contaminando tudo, fazendo com que o episódio do tapa deixasse de ser um evento isolado na minha memória e passasse a funcionar como referência, como ponto de comparação silencioso para entender até onde eu podia ir sem provocar outra correção, e eu comecei a medir palavras, gestos, horários, porque a previsibilidade dele dependia da minha contenção, e isso criava uma sensação constante de vigilância, não externa, mas interna,
como se eu mesmo tivesse incorporado a função de evitar conflitos antes que eles existissem, e essa adaptação não foi consciente, ela aconteceu aos poucos, sem anúncio, até o dia em que percebi que eu já não falava do mesmo jeito, não ocupava os mesmos espaços, não pedia as mesmas coisas, e o mais estranho era perceber que ninguém parecia notar essa mudança, ou talvez notassem e considerassem positiva, como sinal de maturidade, de aprendizado, de alguém que finalmente tinha entendido seu lugar, e o tio Roberto reforçava essa leitura com comentários ocasionais sobre como eu estava mais quieto, mais centrado, palavras que soavam como elogio, mas que, para mim, funcionavam como confirmação de que o sistema estava operando exatamente como ele queria, e isso criava uma distância crescente entre o que eu sentia e o que era esperado que eu demonstrasse, porque por dentro a tensão não diminuía, ela só mudava de forma, ficando mais contida, mais densa, menos visível, e eu percebia que aquela casa não precisava repetir a agressão para manter o controle, porque o efeito já tinha sido instalado, e isso ficava ainda mais claro quando eu pensava no que o tio Roberto não sabia, naquele detalhe que permanecia guardado, não como segredo dramático, mas como informação objetiva que desmontava completamente a autoridade moral que ele acreditava ter, e eu não falava porque entendia, mesmo sem ter palavras técnicas para isso, que a revelação naquele momento não mudaria a estrutura, poderia até piorar, porque expor algo que ameaça a imagem de quem controla nem sempre produz justiça, muitas vezes produz retaliação, e eu não tinha proteção suficiente para sustentar esse choque, então o silêncio deixou de ser apenas reação e virou estratégia, algo que eu escolhi manter, não por submissão, mas por cálculo, e essa escolha, embora necessária, teve um custo claro, porque cada dia que passava reforçava a sensação de que eu estava sozinho naquela leitura, isolado dentro da própria casa, convivendo com pessoas que viam a mesma cena sob lentes completamente diferentes, e essa divergência silenciosa criava um cansaço constante, uma sensação de estar sempre traduzindo a realidade internamente, porque o que era tratado como normal exigia de mim um esforço contínuo para não enlouquecer, para não aceitar como legítimo algo que eu sabia, com cada vez mais clareza, que não era, e foi nesse processo que algo mudou de forma definitiva, não de maneira explosiva, mas como um deslocamento interno irreversível, porque o respeito que eu ainda tentava simular externamente deixou de existir por dentro, e no lugar dele ficou apenas uma observação fria, quase clínica, da forma como o poder dele se sustentava na ignorância e no silêncio alheio, e isso não me deu força imediata, não me deu sensação de vitória, mas me deu lucidez, e essa lucidez passou a funcionar como uma linha divisória, separando o medo que eu ainda sentia da autoridade que ele acreditava exercer, e eu entendi que aquela hierarquia só existia enquanto fosse aceita sem questionamento, e mesmo que eu ainda não pudesse agir, saber disso mudou completamente a posição interna que eu ocupava, porque a submissão deixou de ser natural e passou a ser circunstancial, temporária, e essa mudança, embora invisível para todos ali, era profundo o suficiente para garantir que nada voltaria a ser como antes, não porque o conflito tivesse sido resolvido, mas porque eu já não participava da mesma ilusão, e isso, mais cedo ou mais tarde, teria consequências, mesmo que ainda não fosse possível vê-las de fora. Com o tempo, a certeza de que ninguém iria intervir deixou de ser apenas uma percepção e virou um dado concreto, algo que eu passava a considerar antes de qualquer decisão, porque a casa tinha mostrado de forma silenciosa como funcionava quando a autoridade era questionada, e não era um funcionamento caótico, era organizado, previsível, quase burocrático, onde cada pessoa sabia exatamente até onde podia ir e onde deveria parar, e eu estava sempre do lado de quem precisava parar primeiro, e isso ficava evidente nos detalhes mais banais, no modo como a tia Marlene reagia quando o tio Roberto levantava a voz, mesmo que não fosse comigo, no jeito como ela se apressava em concordar, em encerrar o assunto, em proteger a estabilidade aparente da casa, como se qualquer discordância pudesse causar um dano maior do que a própria violência, e essa lógica ia se espalhando, contaminando tudo, fazendo com que o episódio do tapa deixasse de ser um evento isolado na minha memória e passasse a funcionar como referência, como ponto de comparação silencioso para entender até onde eu podia ir sem provocar outra correção, e eu comecei a medir palavras, gestos, horários, porque a previsibilidade dele dependia da minha contenção, e isso criava uma sensação constante de vigilância, não externa, mas interna, como se eu mesmo tivesse incorporado a função de evitar conflitos antes que eles existissem, e essa adaptação não foi consciente, ela aconteceu aos poucos, sem anúncio, até o dia em que percebi que eu já não falava do mesmo jeito, não ocupava os mesmos espaços, não pedia as mesmas coisas, e o mais estranho era perceber que ninguém parecia notar essa mudança, ou talvez notassem e considerassem positiva, como sinal de maturidade, de aprendizado, de alguém que finalmente tinha entendido seu lugar, e o tio Roberto reforçava essa leitura com comentários ocasionais sobre como eu estava mais quieto, mais centrado, palavras que soavam como elogio, mas que, para mim, funcionavam como confirmação de que o sistema estava operando exatamente como ele queria, e isso criava uma distância crescente entre o que eu sentia e o que era esperado que eu demonstrasse, porque por dentro a tensão não diminuía, ela só mudava de forma, ficando mais contida, mais densa, menos visível, e eu percebia que aquela casa não precisava repetir a agressão para manter o controle, porque o efeito já tinha sido instalado, e isso ficava ainda mais claro quando eu pensava no que o tio Roberto não sabia, naquele detalhe que permanecia guardado, não como segredo dramático, mas como informação objetiva que desmontava completamente
completamente a autoridade moral que ele acreditava ter, e eu não falava porque entendia, mesmo sem ter palavras técnicas para isso, que a revelação naquele momento não mudaria a estrutura, poderia até piorar, porque expor algo que ameaça a imagem de quem controla nem sempre produz justiça, muitas vezes produz retaliação, e eu não tinha proteção suficiente para sustentar esse choque. Então o silêncio deixou de ser apenas reação e virou estratégia, algo que eu escolhi manter, não por submissão, mas por cálculo, e essa escolha, embora necessária, teve um custo claro, porque cada dia que passava reforçava a sensação de que eu estava sozinho naquela leitura, isolado dentro da própria casa, convivendo com pessoas que viam a mesma cena sob lentes completamente diferentes, e essa divergência silenciosa criava um cansaço constante, uma sensação de estar sempre traduzindo a realidade internamente, porque o que era tratado como normal exigia de mim um esforço contínuo para não enlouquecer, para não aceitar como legítimo algo que eu sabia, com cada vez mais clareza, que não era, e foi nesse processo que algo mudou de forma definitiva, não de maneira explosiva, mas como um deslocamento interno irreversível, porque o respeito que eu ainda tentava simular externamente deixou de existir por dentro, e no lugar dele ficou apenas uma observação fria, quase clínica, da forma como o poder dele se sustentava na ignorância e no silêncio alheio, e isso não me deu força imediata, não me deu sensação de vitória, mas me deu lucidez, e essa lucidez passou a funcionar como uma linha divisória, separando o medo que eu ainda sentia da autoridade que ele acreditava exercer, e eu entendi que aquela hierarquia só existia enquanto fosse aceita sem questionamento, e mesmo que eu ainda não pudesse agir, saber disso mudou completamente a posição interna que eu ocupava, porque a submissão deixou de ser natural e passou a ser circunstancial, temporária, e essa mudança, embora invisível para todos ali, era profundo o suficiente para garantir que nada voltaria a ser como antes, não porque o conflito tivesse sido resolvido, mas porque eu já não participava da mesma ilusão, e isso, mais cedo ou mais tarde, teria consequências, mesmo que ainda não fosse possível vê-las de fora. Depois dessa lucidez instalada, tudo passou a acontecer num ritmo estranho, como se a casa continuasse andando para frente enquanto eu observava de fora, mesmo ainda estando dentro, e isso tornava as interações ainda mais artificiais, porque eu respondia, concordava, cumpria horários, mas já não atribuía o mesmo peso às palavras, e o tio Roberto parecia não perceber essa mudança porque, para ele, obediência visível era sinônimo de controle absoluto, e isso bastava. Então ele seguia repetindo os mesmos gestos, as mesmas frases, as mesmas pequenas demonstrações de autoridade, convencido de que o episódio do tapa tinha cumprido sua função definitiva, e talvez tivesse mesmo, só que não do jeito que ele imaginava, porque o efeito não foi me dobrar por dentro, foi me deslocar, me empurrar para um lugar onde eu observava tudo com distância, avaliando padrões, entendendo como as decisões eram tomadas, quem cedia primeiro, quem protegia quem, e ficou claro que não se tratava apenas dele, mas de uma estrutura inteira funcionando em silêncio, onde cada adulto tinha um papel específico na manutenção daquela normalidade distorcida, e eu via isso quando a tia Marlene mudava de assunto de forma abrupta, quando visitas elogiavam a harmonia da casa sem perceber a tensão contida, quando pequenas piadas eram usadas para suavizar comentários agressivos, como se o humor pudesse neutralizar o peso do que estava sendo dito, e eu absorvia tudo isso sem reagir externamente, porque reagir significaria interromper um mecanismo que eu ainda precisava entender melhor, e esse entendimento vinha aos poucos, em detalhes, como perceber que o medo não estava distribuído de forma igual, que cada um tinha algo a perder, e que o tio Roberto se sustentava não só pela força, mas pelo receio dos outros de desestabilizar o que já estava dado, e isso explicava por que ninguém questionava nada, porque questionar exigiria assumir um custo que ninguém parecia disposto a pagar, e eu, por estar numa posição já fragilizada, não podia ser o primeiro a romper esse pacto silencioso, então eu continuei observando, guardando, conectando pontos, enquanto por dentro a raiva deixava de ser explosiva e virava algo mais organizado, mais frio, quase metódico, e isso assustava um pouco, porque eu percebia que estava mudando de um jeito que não tinha volta, perdendo a ingenuidade de achar que adultos sempre sabiam o que estavam fazendo, e ganhando uma clareza desconfortável sobre como autoridade e violência caminham juntas quando não são questionadas, e essa clareza se manifestava em pensamentos que eu nunca tinha tido antes, não de vingança direta, mas de antecipação, de imaginar cenários, consequências, rupturas possíveis, e eu sabia que ainda não era o momento de agir, mas também sabia que o silêncio já não era passivo, ele tinha virado preparação, e isso me colocava numa posição ambígua, porque externamente eu parecia mais calmo do que nunca, enquanto internamente tudo estava sendo reorganizado, como se eu estivesse, sem perceber, criando um mapa de saída, mesmo sem saber exatamente quando ou como iria usá-lo, e o mais irônico era notar que essa transformação estava acontecendo sem qualquer interferência direta dele, porque o dano maior não foi o tapa em si, mas a certeza que veio depois, a certeza de que ali não havia espaço para proteção genuína, e quando essa certeza se instala, a confiança não se quebra com barulho, ela simplesmente some, e no lugar dela fica apenas estratégia, cálculo e espera, e eu comecei a entender que aquela casa já não era um lugar de pertencimento, mas um território temporário, algo que eu atravessava enquanto reunia condições para sair,
mesmo que ainda não tivesse consciência plena disso, e essa percepção, embora silenciosa, era forte o suficiente para sustentar tudo o que viria depois, porque a partir dali eu já não estava mais tentando ser aceito, eu estava apenas resistindo do jeito possível, sem chamar atenção, sem provocar, mas também sem me confundir de novo com a lógica deles, e isso, mesmo invisível, era um rompimento real, que só ainda não tinha nome. Foi nesse estado de resistência silenciosa que o tempo começou a cumprir um papel diferente, porque cada dia que passava não servia mais para me corrigir ou me moldar, mas para confirmar aquilo que eu já tinha entendido, e essa confirmação vinha em pequenas cenas aparentemente irrelevantes, como o tio Roberto levantando a voz por motivos mínimos, testando limites que já não precisavam ser testados, ou fazendo questão de lembrar quem mandava, mesmo quando ninguém tinha questionado nada. Como se a autoridade dele precisasse ser reafirmada o tempo todo para continuar existindo, e eu observava isso com uma atenção que antes não tinha, percebendo que a segurança dele era mais frágil do que parecia, sustentada por medo alheio e pelo hábito de ninguém confrontar, e isso fazia com que o tapa ganhasse um novo significado na minha cabeça, não como um ato isolado de força, mas como um sintoma de alguém que precisava esmagar qualquer possibilidade de desvio antes que ela se tornasse ameaça. E, entender isso não me trouxe alívio, mas trouxe clareza, porque clareza muda a forma como a gente suporta as coisas, e eu suportava agora sem a expectativa de justiça imediata, sem a esperança infantil de que alguém fosse perceber e intervir, porque já tinha ficado evidente que o silêncio coletivo era uma escolha, não um descuido, e essa escolha protegia mais a estabilidade da casa do que qualquer pessoa dentro dela, inclusive ele, que parecia preso à própria imagem de chefe incontestável, repetindo um papel que já não convencia ninguém de verdade, só era mantido por inércia. E enquanto isso eu continuava acumulando informação, memórias, frases ditas pela metade, olhares desviados, inconsistências, tudo aquilo que não parecia importante no momento, mas que formava um quadro mais amplo, e esse acúmulo não era consciente no sentido de um plano fechado, era mais como uma preparação instintiva, uma adaptação à realidade de que ali eu não podia ser apenas quem eu era, precisava ser também alguém atento, cuidadoso, calculando riscos, e essa vigilância constante começou a me cansar, mas também me fortaleceu de um jeito estranho, porque me deu a noção de que eu não estava mais à mercê total daquela dinâmica, eu entendi o funcionamento dela, e entender já era uma forma de sair um pouco de dentro, mesmo sem sair fisicamente, e foi aí que eu percebi que o poder dele já não me alcançava do mesmo jeito, porque poder que depende de medo só funciona enquanto o medo domina tudo, e o meu medo tinha mudado de lugar, não era mais dele, era do que eu poderia me tornar se aceitasse aquilo como normal, e essa mudança interna foi silenciosa, não teve confronto, não teve cena, não teve resposta tardia, mas foi definitiva, porque a partir daquele momento eu sabia que o tapa não tinha sido o início de nada para ele, mas tinha sido o fim de alguma coisa em mim, o fim da ilusão de que aquele vínculo poderia ser neutro ou seguro, e quando um vínculo morre desse jeito, sem anúncio, ele deixa um espaço vazio que não dói o tempo todo, mas que redefine tudo ao redor, e eu passei a viver ali como alguém que já tinha se despedido por dentro, mesmo ainda estando presente, esperando o momento em que essa despedida deixaria de ser só interna e se tornaria concreta, porque eu entendi agora que algumas saídas não começam com passos, começam com a decisão silenciosa de não pertencer mais.